Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje vamos falar, na nossa lição de número 3, Revista dos Jovens, vamos falar sobre ativismo fazendo tudo ao mesmo tempo. Ou seja, as pessoas que querem fazer tudo. Aqui vai relatar o ativismo como uma pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Nós vamos ver com o decorrer da lição que isso é muito prejudicial, já que o nosso tema desse semestre, desse trimestre é poupar tempo, né? Nós vemos que qual é o nosso tempo, em que nós estamos investindo o nosso tempo. O nosso texto do dia que está em Isaías capítulo 30, versículos 15 diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vós converterdes e em repousares estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiseste. Então nós vemos que já naquela época, quando Isaías estava profetizando, o povo já estava negligenciando algumas coisas para poder alcançar bens materiais. Muitas das vezes nós vemos que isso acontece, negligenciando as coisas do Senhor para que pudesse alcançar bens materiais. Uma das coisas que, segundo os historiadores, eles estavam negligenciando, que era guardar o sábado. Alguns fazem algumas contas e acham que eles ficaram 70 anos na Babilônia, o povo judeu cativo, pelo fato de eles no caso ali, terem negligenciado todos os sábados que eles negligenciaram, agora eles ficaram. Claro, Isaías não profetizou só para os judeus. Nós vemos que ele também, só para o reino do sul, não, ele também profetizou para o reino do norte e várias nações vizinhas. Mas nós vemos aqui, na nossa síntese, o ativismo é uma conduta que leva as pessoas a adoecerem no físico e na mente. Para preservar a saúde física e mental, precisamos deixar de lado todo tipo de ativismo. Irmãos, aqui vai falar muito acerca das pessoas estarem ansiosas. A lição não vai usar isso, mas nos dá a entender que vai falar sobre ansiedade, né? Algumas coisas que nós temos ansiedade. E que essa ansiedade, no caso aqui, pode se transformar num ativismo, que nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido, queremos tudo da nossa maneira. Então aqui, no nosso texto bíblico que está em Lucas, capítulo 38, versículo 42, vai estar dando um exemplo de Marta e Maria. Então vamos ler versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, uma coisa interessante, nós temos que cuidar dos nossos afazeres domésticos, mas ali era uma oportunidade única de Marta e Maria estarem aos pés de Jesus. Maria escolheu a boa parte, porque ela poderia deixar, tem coisas que nós podemos deixar para depois, porque ali é uma oportunidade única, ao qual Deus nos deu. Por isso, meus irmãos, que muitas das vezes, Deus, Ele nos chama para orar, para buscar Ele na madrugada, e muitas das vezes a gente está cansado e a gente sabe que nós podemos orar, sabe que nós deveríamos orar, e às vezes a gente deixa, depois eu faço. Irmão, seria muito importante nós aproveitarmos as oportunidades que é nos dada no mundo espiritual. No mundo espiritual é nos dado muitas oportunidades para lermos mais a Bíblia, para orarmos mais, para nos inteirar mais com o Senhor Jesus. Nossa introdução. Jesus era diligente, mas nunca foi um ativista. Ser diligente, aplicado, cuidadoso é um dever de todo cristão, mas Deus nunca quis o ativismo para o seu povo, pois o ativismo causa estresse, doenças físicas e emocionais. No tempo de Jesus havia a famigerada luta pela vida, pelo pão de cada dia. Porém, ele no Sermão do Monte declarou que não devemos andar ansiosos pelas coisas deste mundo. Ou seja, não queremos, meus irmãos, a qualquer maneira a nossa própria causa, queremos as nossas coisas, queremos lutar só pela nossa causa, não pelo fato de, vamos dizer assim, mas é minha causa, eu tenho minha causa de Cristo. Não, aqui está separando as coisas, não queremos lutar apenas pela nossa própria causa, andarmos ansiosos, queremos as coisas para ontem. Então aqui está falando para nós lutarmos pelas causas de Cristo. Jesus nunca lutou pela sua, vamos dizer assim, alguns vão defender que ele nunca foi um revolucionário,
ele lutou sempre pela causa do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Foi aonde ele pregou a palavra, ele falava sempre do Pai nas suas pregações, nas suas parábolas, sempre dava o exemplo. Claro, Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus, mas nós vemos que ele, quando estava aqui, sempre falou acerca do Pai. Então Jesus não quis ser um revolucionário, não quis falar, olha, lute pela sua própria causa, corra atrás, você merece, você pode de tudo, como hoje tem se pregado, meus irmãos, que você pode, que não sei o quê. Nós não podemos nada, meus irmãos. Se não for o Espírito Santo nos conduzindo, fica difícil para nós. Claro, nós temos que trabalhar, temos que estudar, porém, nós temos que estar, meus irmãos, perceptíveis às coisas do reino de Deus. Certa vez Jesus andava andando e cumprindo uma multidão, estava ansiosa para ouvir a palavra de Deus. Quando ouviu um barco, utilizou como tribuna. Distanciando-se um pouco da praia, Jesus poderia ter despedido aquela multidão de ansiosos, porém ele quis atendê-la. A multidão deveria se acalmar, desacelerar, parar e ouvir o que Jesus tinha a dizer. Ao contrário de Jesus, os ativistas gostam de plateia ao seu redor e muitas vezes contribuem para incentivar a ansiedade das pessoas. Então, as pessoas aqui estão relatando que os ativistas aqui, eles gostam de plateia, gostam de mostrar aquilo que estão fazendo, aquilo que tem, como pode, porque fez, porque aconteceu, porque correu atrás, porque eu sou assim, porque eu sou forte, porque eu posso, e acha e querem plateia para isso. Jesus não, meus irmãos, ele viu o povo ansioso, eles estavam ansiosos para ouvir a palavra de Deus, e ele atendeu. Porém, o ativista, ele não falou dele, ele falou do Deus que tudo pode. Então, meus irmãos, claro, quando ele falava de Deus, ele estava falando dele, mas ele sempre falava, pregava a palavra para acalmar, para fazer com que as pessoas pudessem refletir. Os que fazem isso, o que eles querem? Eles querem, tá vendo? Eu consegui, você também, corre atrás, faz assim mesmo, e começa a buscar, e as pessoas começam a ter uma busca desenfreada. Por quê? Porque nós vemos quando se mostra casa de artista, quando se mostra várias coisas, se fazem comercial, é para quê? Para você adquirir certo produto. E as pessoas ficam, vamos dizer assim, ansiosas por adquirir aquilo. Então, meus irmãos, tomemos cuidado. Por quê? Porque nessa busca desenfreada a qual nós temos, nós, meus irmãos, podemos estar nos distanciando da comunhão com Deus. Por quê? Porque a gente está aplicando todo o nosso coração nessas coisas. Quando, no entanto, as oportunidades para nós buscarmos ao reino dos céus também são nos dadas, que nós aproveitemos. Há uma definição. O tópico 1, ativismo, uma disfunção no uso do tempo. Definição. A sociedade moderna pode ser caracterizada, dentre outras coisas, como uma sociedade ativista. As pessoas estão trabalhando até em exaustão, em busca de bens materiais, fama, poder e riquezas. Todos querem ser ricos a qualquer custo. É aquilo que nós estamos falando. Os comerciais vêm, as propagandas vêm, a publicidade faz de tudo para você adquirir certas, vamos dizer assim, certos materiais, o carro, você está com o seu carro, você compra aquele carro dos sonhos. Quando você tem aquele carro não é mais seu carro dos sonhos, é outro carro. Então nós vemos que isso é a propaganda que se coloca. E as pessoas estão trabalhando, como está falando aqui, como o comentarista colocou bem, estão trabalhando até a exaustão, meus irmãos. Para quê? Para adquirir essas coisas. Enquanto, no entanto, nós devemos ficar felizes com aquilo que nós temos. Claro, nós temos que correr atrás, nós temos que buscar o bem da nossa família, o conforto para a nossa família. Porém, qual é o tempo, meus irmãos, que nós estamos investindo para tudo isso, para isso, ou para só isso? Qual é o tempo que nós estamos colocando para que isso venha acontecer? E qual é o tempo que nós estamos desprezando as coisas de Deus? Que tempo que nós temos desprezado as coisas de Deus e que tempo que nós temos investido nessas coisas? É isso que o comentarista aqui da revista ele está querendo dizer para nós. Por quê? Porque depende, meus irmãos, conforme a gente está investindo o nosso tempo. Mas nós vamos falar mais disso. O 2, antídoto. Está escrito, aconteceu que apertando a multidão exigia resultado, mas Jesus fazia coisas da melhor maneira, sempre usando a condição mais favorável, aproveitando a solução mais inteligente dentre as possíveis no tempo de Deus. Irmãos, Jesus é o nosso antídoto, com certeza. Porém, uma pessoa que não é desesperada, que não é, vamos dizer assim, que quer algo a qualquer custo, ela consegue pensar melhor, ela consegue refletir melhor. E quem faz, meus irmãos, nós descansarmos é Jesus. Jesus é o nosso antídoto para todas essas coisas. Por quê? Porque quando
nós deixamos Jesus ele tomar conta, ele nos direcionar, nós pensamos melhor, nós temos mais paciência, conseguimos, meus irmãos, raciocinar melhor acerca das coisas ao nosso redor, ou seja, e o nosso resultado vai ser melhor agradando a Deus. Talvez nós não alcancemos, meus irmãos, tudo aquilo que outras pessoas têm, que de repente teve de repente uma oportunidade melhor no sentido, vamos dizer assim, econômico. Já nasceu numa família boa, de repente teve uma oportunidade de negócio bom, talvez não. Porém, nós aproveitaremos as oportunidades que Deus tem nos dado e descansaremos na presença de Deus. Eu vou ler aqui a última parte aqui. Precisamos aprender com ele a ter equilíbrio no fazer para que não venhamos nos afadigar e adoecer. Talvez você esteja cansado de tanto correr de um lado para o outro. Então, ouça o convite do Mestre. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, hoje as pessoas trabalham à base de remédios. Hoje as pessoas, meus irmãos, estão vivendo à base dessas vitaminas energéticos. Para quê? Alguns, é claro, é para balada, é para ficar, para curtir, mas outros também é para trabalhar, para o trabalho. E as pessoas estão ansiosas porque tem que fazer, porque tem que conseguir, mas nós temos que descansar em Jesus. Por quê? Porque aquilo que Jesus nos dá é eterno, vai permanecer para sempre. O mundo passa, como ele diz, o mundo passa e todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Nós temos, meus irmãos, claro, que se você tiver a oportunidade de estudar, estude. Trabalhar numa empresa boa, de repente ter um salário bom, faça. Porém, nunca se esqueça daquele quem chamou a mim e quem chamou a você. Daquele, meu irmão, minha irmã, que morreu por nós na cruz do Calvário. Daquele que nos dá a oportunidade de estarmos com o Senhor e não desprezemos as oportunidades que Ele nos dá. Por quê? Investimos o nosso tempo também nas coisas de Deus, em orar, ler a Bíblia, falar com Deus. Porque às vezes a gente acha que só pelo fato de nós vamos para a igreja 2 horas num domingo, porque é muito disso, 2 horas, 2 horas e meia num domingo, ou nós ficamos 1h15, 1h20 numa escola dominical também no domingo, nós achamos que é suficiente. Irmão, saiba que não é. Não é suficiente para a nossa vida espiritual. O que é suficiente é nós estarmos todos os dias com a nossa mente, meus irmãos, ligadas com o Senhor. Talvez todos os dias não dá para nós lermos a Bíblia como nós gostaríamos. De repente não dá para fazer uma leitura extensiva, porém dá para nós lermos um versículo, um capítulo, orarmos a Deus pelo menos 15, 20 minutos e investirmos o nosso tempo nisso. O 2 agora. Marta ou Maria, chamando a atenção. Certa vez numa visita, nós já falamos que Marta viu Jesus ali, convidou ele para a sua casa. Então nós vemos o desejo e a preocupação com o trabalho são tantos que as pessoas se esquecem de desfrutar do melhor, a própria presença de Jesus. É só aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa parte. Por quê? Porque as correrias são tantas, meus irmãos. E aí, quando a gente está na nossa casa, quando a gente pode de repente buscar Deus, o que a gente faz? Estou muito cansado, agora não dá. Depois eu faço. Mas a gente nunca está cansado, de repente, para fazer certas coisas. De repente assistir um filme, ir para alguma festa, fazer algo que muitas vezes a gente não vê peso, não vê cansaço. Mas quando fala de ler a Bíblia e orar, ao que parece, meus irmãos, é tão cansativo, é tão difícil, é tão penoso, mas é aí, meus irmãos, que nós temos que aproveitar. Eu tenho que aproveitar, eu também tenho que me policiar muito e muito nisso. Também preciso muito colocar isso em prática, mas a gente vai colocando em prática. Com a nossa pouca força, a gente vai colocando em prática. É bom que a gente melhore cada dia mais. Graças a Deus, que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, que Ele tem o poder para nos ajudar a fazer isso. Então, quando Jesus, não era todo dia que Jesus estava na casa de Marta, não era todo dia que Jesus estava ali, não era todo dia que Marta e Maria poderiam estar aos pés de Jesus, ouvindo acerca de Jesus pessoalmente, não era todo dia. Então, não é todo dia que nós temos a oportunidade de estarmos com o Senhor. Não é toda hora, vamos dizer assim, que nós temos a oportunidade de estarmos com o Senhor. Por quê? Porque Jesus sabe que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos estudar. Mas Ele também sabe que nós precisamos colocar a nossa vida espiritual em dia. Assim como Maria fez. Uma dedicação do ativismo. Marta precisava aprender mais com Jesus, mas para isso precisava deixar o ativismo de lado. Ou seja, deixar a sua, vamos assim, deixar de ser eufórica, que tudo para agora, para hoje, para esse momento,
ficar distraída com tantas coisas, ficar distraída com a sua própria causa e esquecer que também existe a causa do céu, do Espírito Santo de Deus, de Jesus, que a causa de Jesus fosse a nossa, se a gente abraçasse verdadeiramente esta causa, meus irmãos, com certeza nós investiríamos mais o nosso tempo acerca do reino de Deus. Então aqui Marta, ela precisava aprender mais com Jesus. Maria tinha escolhido a boa parte, estava aos pés do mestre, aprendendo acerca do reino de Deus. Agora, cabia a Marta entender isso. Ao invés de ela tomar como exemplo o que Maria estava fazendo, ela criticou Maria no que fez. Como muitos hoje fazem. Para que orar tanto? Para que buscar tanto? Hoje você está sossegado. Você pode fazer? Vai distrair. Vai para outro lugar. Não, meus irmãos. Deus já abençoou nosso trabalho. Deus já abençoou nosso estudo. De repente a gente tem algum lazer. Deus também abençoou na nossa ida, na nossa volta. Porém também nós temos que ter consciência que nós temos que estar no reino de Deus, que nós temos que buscar a Deus, que nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é só nossa própria causa, nessa terra, no caso aqui, o trabalho e estudo, que nós temos que vamos dizer assim, que investir o nosso tempo. Não, nós temos que investir o nosso tempo nas coisas de Deus. A exigência de Deus. Jesus ensina a Marta que lhe bastava apenas uma coisa, estar aos seus pés. Marta estava em busca de resultado, mas Jesus queria apenas a sua companhia. Irmãos, também isso é muito importante. Por quê? Nós queremos resultados em tantas coisas da nossa vida, corremos para cá, corremos para lá, até mesmo na igreja. Nós queremos aparecer mais, queremos estar mais em evidências, queremos resultados correndo para cá, para lá, e vai, trabalha, estuda, igreja. Mas, no entanto, nós fazemos tudo isso, essa correria toda, essa euforia toda, e ficamos poucos aos pés de Jesus. Porque quando a gente está na igreja, está correndo para lá, correndo para cá, vai para lá, não para ouvir a palavra, não para ouvir os louvores, não para orar, ou seja, não para desfrutar de tudo aquilo que está acontecendo no culto. Por quê? Porque está correndo, está para lá e está para cá. Como nós falamos, o culto é importante, é muito importante, é de suma importância nós estamos no culto no domingo, escola dominical, tiver culto, se você tiver a possibilidade de estar, vá para a igreja sim, busque a Deus. Porém, nós temos que também estar na nossa casa, uma vida espiritual dentro da nossa casa. Mas, aqui, nós vemos que, correndo para lá e correndo para cá, e não estava tendo aquela comunhão ao qual o Senhor estava proporcionando a ela naquele momento. Como acontece conosco. Deus nos proporciona comunhão, meus irmãos, mas muitas das vezes nós deixamos de perceber isso, ou não queremos perceber, ou talvez já tivemos tantas possibilidades que agora nós paramos de analisar as oportunidades. Então, aqui a última parte aqui, Jesus declara que isso não lhe seria tirado, pois ela escolheu a única atividade naquele momento que importava para Deus. Ou seja, Maria escolheu a boa parte, e aquilo não seria tirado. Quando nós nos disponibilizamos e escolhemos fazer a vontade de Deus, escolhemos, meus irmãos, granjear riquezas eternas, nem a traça, nem o ladrão rouba lá no céu. Por isso que Jesus fala para nós guardarmos tesouros no céu, no seu reino, porque lá, meus irmãos, está protegido. Quando nós ficamos tão preocupados com as coisas dessa terra, corremos para cá, corremos para lá, o ladrão pode roubar. Então aqui, Jesus estava falando o quê? Isso não será tirado dela. Ou seja, quando nós estamos buscando a Deus, fazemos a vontade de Deus, e guardamos a sua palavra e praticamos ela todo dia, não é tirado. Agora, quando nós deixamos de fazer, meus irmãos, aí muitas das vezes a nossa vida espiritual é saqueada pelo nosso inimigo. Tempo para tudo. Deus não é ativista. O Todo-Poderoso poderia criar o mundo num só instante, mas preferiu gastar 6 dias. Por quê? Porque ele não é ativista. Esse traço do caráter de Deus pode ser visto também na maneira como ele conduz seu rebanho, mansamente às águas tranquilas. Ele não é apressado no que tange a salvação do homem. Deus sempre teve urgência, mas guardou a chegada do tempo, adequado para tudo. Por quê? Porque então há discípulos que querem tudo imediatamente. Jesus poderia sozinho ter anunciado o evangelho a todo mundo, mas preferiu a princípio treinar 12 homens por 3 anos para ensinarem os outros. Treinamento requer tempo e preparo, mas muitos não querem mais esperar e se preparar até chegar o tempo de Deus em suas vidas. Irmãos, como nós vemos aqui, uma boa parte aqui do autor, do comentarista da revista, nós vemos que
Jesus poderia ter feito tudo sozinho. Ele poderia ter pegado a palavra, poderia vir aqui, mandar anjos para pregar a palavra, para falar, mas não. Ele designou essa missão a nós. Porém, nós vemos que nada é de imediato. Por isso que às vezes eu me preocupo, desculpa a expressão, de ver pessoas que têm uma ascensão ao ministério muito rápida. De diácono vai a pastor e vai muito rápido. Claro, Deus pode, Deus faz um milagre, mas tomemos cuidado com isso, porque tudo, meus irmãos, é o tempo. Nós temos que aproveitar as fases ao qual nós estamos passando, né? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente passa, nós adquirimos experiência. E Deus, Ele trabalha, meus irmãos, muitas das vezes naquilo que nós temos, naquilo que nós conseguimos adquirir. E Deus faz com que nós venhamos adquirir experiências no seu reino. Então, nesse comentário, saiba que Deus trabalha na nossa vida devagarzinho. Alguns acontecem com mais rapidez, outros é mais demorado. E se de repente está demorando algo na sua vida, se de repente está demorando algo na minha vida, que nós gostaríamos que já tivesse acontecido, saiba que muitas das vezes também nós falhamos, fazemos coisas que desagradam a Deus e às vezes a gente acaba, vamos dizer assim, aumentando esse tempo. Mas no caso aqui não é isso. O caso aqui é o seguinte, é quando Deus quer trabalhar na nossa vida, Ele quer mudar a nossa vida. Por quê? Porque Ele quer ver aonde está firmado os nossos pés, aonde, meus irmãos, está firmado os nossos passos, aonde nós estamos firmados. Nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus. Os jovens ativistas. Os discípulos de Jesus eram jovens, talvez tivessem não mais de 30 anos quando foram chamados e certamente eles abrigavam em seus corações sonhos pessoais. Mas abandonaram suas profissões e seus ideais para serem treinados e poderem realizar a obra de Deus. Irmãos, nós vamos ver aqui na parte 2 aqui, que eles eram jovens, talvez ali que tinham mais idade ali, talvez um deles seria Pedro. Pedro já tinha, vamos dizer assim, um negócio de pesca. Vai dizer que Pedro era pobre? Pedro não era pobre, meus irmãos. Pedro, ele tinha, naqueles dias, quem tinha um barco, quem tinha isso, era muito bem de vida. E Pedro, ele era um empresário, se assim nós podemos dizer. Juntamente, ele tinha sociedade com Tiago. E nós vemos ali que Pedro, Pedro, o seu irmão Tiago, nós vemos ali que ele tinha sociedade com outro discípulo, se eu não me engano, André. Mas nós vemos ali que eles tinham negócios e nós vemos que que tinham condições. Outros tinham posições, como Mateus, que era cobrador de impostos. Irmãos, quem era cobrador de impostos naqueles dias, sabemos que era um pouco que defraudava a sociedade ali para poder beneficiar os romanos. Porém, tinha condições. Então eles deixaram os seus sonhos, deixaram os seus ideais, para quê? Para servir a causa de Cristo. Irmãos, claro que hoje, no mundo de hoje, nós sabemos que nós estamos nos preparando para poder entrarmos no reino dos céus. Nós estamos nos preparando também para as coisas dessa terra, como nós falamos, e sempre eu digo isso nos comentários. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, porém, nós temos que investir tempo nas coisas de Deus. Ali, eles não tiveram isso. Tem algumas pessoas, irmãos, que não vai dar para fazer uma faculdade, porque que Jesus quer que se dedique à sua obra, como aconteceu com aqueles discípulos. Eles deveriam se dedicar à obra do Senhor inteiramente. Então tiveram que deixar algumas coisas. O que eu e que você, nós temos que deixar para agradar a Deus. Claro, algumas coisas nós sabemos que nós precisamos. Porém, nós temos coisas na nossa vida, na nossa mente, meus irmãos, os nossos afazeres, às vezes, até mesmo o nosso lazer, que nós temos que deixar por amor a Cristo. O barquinho ministerial. Deus às vezes deseja que seus servos reduzam a marcha e puxem o freio de mão. Afinal, o Senhor é o dono do tempo. Ele está no controle. Por isso tem hora que o melhor a fazer é se calar, parar e repousar. Jesus, por exemplo, mandou que os discípulos deixassem sempre à disposição dele um barquinho para poder partir rapidamente quando a multidão estivesse a comprimi-lo. Quantos não estão sendo comprimidos e oprimidos pelo excesso de trabalho? A multidão queria sempre mais, porém Jesus sabia a hora certa de sair de cena. Irmãos, nós sabemos que os nossos patrões, eles não estão muito preocupados assim conosco, não. Com o nosso bem-estar, não. Ele está preocupado em que nós darmos mais resultado para a sua empresa. Você não está preocupado. Às vezes pergunta assim por educação, mas poucos
as empresas são que se preocupam com o empregado. Nós vemos, meus irmãos, que algumas empresas já estão tomando essa finalidade, estão preocupando com o empregado, estão dando mais liberdade para ter mais resultados e que os empregados trabalhem com mais, vamos dizer assim, com mais liberdade, vamos dizer assim, para ter resultados melhores e mais felizes. Mas nós vemos aqui que essa não é a nossa regra. Por quê? Porque ali eles estavam, quando a gente vê que tudo aquilo estava acontecendo com Jesus ali, Jesus não tinha pressa, mas quando a multidão estava comprimido, ele estava no barco, como nós vemos aqui. Porém, nós vemos que Deus, ele não tem pressa, ele trabalha na nossa vida. Porém, nós temos que entender, meus irmãos, que tudo tem que ser no tempo de Deus. Deus, ele vai agir na nossa causa, ele vai nos usar, ele vai nos ajudar, mas porém nós não podemos agir, nós somos crentes e temos pensamentos egoístas, pensamos apenas em nós, porque a gente tem que trabalhar, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acontecer, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho que fazer. Comprei um carro bom, preciso trocar de carro o mais rápido possível. Principalmente, meus irmãos, quando o outro irmão ou alguém compra um carro melhor do que o dele, aí que ele quer trocar uma casa, aí quer trocar uma casa maior, um apartamento, quer trocar um apartamento maior. Se Deus te deu uma condição, faça porque Deus está te conduzindo, que Deus está te preparando. Não para mostrar para o outro, não para fazer que o outro saiba, e também não para se auto-vangloriar ou ter orgulho de si mesmo. Então Deus, ele trabalha na nossa causa e ele quer nos ajudar. A nossa conclusão: atribuiu-se ao ex-presidente americano Abraham Lincoln a seguinte frase: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando meu machado. Fugir do ativismo é ter tempo para amolar o machado, e amolar o machado é de suma importância para que surjam excelentes resultados, mas sem estresse ou dores. O Senhor deseja que venhamos realizar a sua obra, mas sem ativismo. Irmãos, então nós temos que fazer a obra do Senhor sem estar preocupado com a nossa própria causa. Por quê? Abraham Lincoln deu esse exemplo, e nós vemos aqui que o comentarista da revista coloca. Por quê? Porque a gente quer tanto afoito a fazer as coisas, que ao invés de nós pensarmos o que nós vamos fazer, nós já tomamos a atitude, já vai e fala, e tem que buscar, e é minha causa, e que eu tenho que fazer por mim, e que não sei o quê, porque isso eu tenho que fazer. No entanto, se nós pararmos e amolarmos o machado melhor, ou seja, nós pensarmos melhor e colocarmos a nossa mentalidade em dia, com certeza nós pensaremos melhor e teremos melhores resultados. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, te convido a assinar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.